segunda ou terceira vez que eu venho palestrar e, como eu disse, eu acho que não tem ninguém aqui tão gabaritado para falar sobre inteligência artificial. Então agora eu passo a palavra para o Max. Max, muito obrigado mais uma vez. Senhoras e senhores, muito boa noite. Meu amigo Belisário, muito grato pelo convite. Agradeço a direção da Associação do Panamazônia pela oportunidade. Esse é um tema que muito atual, todo mundo fala. A maior parte da população acha que é mágica. Então a gente, uma primeira parte da minha fala hoje é para mostrar que não é mágica, é somente probabilidades, né? E acredito que vamos ter muitas ideias na noite de hoje. Eu tenho a Juliana, minha assistente de palco. Pode passar, Juliana, para o próximo slide. Eu sou o Max Cohen, né? Quando a gente sai da faculdade, precisa fazer o primeiro currículo, né? E a gente não tem o que colocar, acaba ficando meia folha. Mas depois que a gente passa alguns anos, inclusive dentro da universidade, dentro da universidade tem um tal de currículo Lattes que a gente tem que preencher, o currículo vira 30 páginas. Né? Então a minha brincadeira com o Belisário era somente para dizer que eu sou um profissional que vem de economia, uma ovelha negra dentro da economia, que fez um zigue-zague para administração e tecnologia. Então eu sou um profissional multidisciplinar. Tenho um pé sempre no mercado, análise de mercado, análise de empresas, de setores, e o outro pé em tecnologia. Assim, eu assessorei como secretário de tecnologia o prefeito Serafim, quando foi prefeito, assessorei vários superintendentes na Suframa, inclusive o falecido Tosias, assessorei também na FUCAP, então sempre fazendo uma interface entre a alta gestão e as equipes de desenvolvimento, de finanças, de recursos humanos, respondendo a pergunta como é que eu uso tecnologia para competir? E vai ser o nosso assunto de hoje. Então eu dividi em dois blocos. O primeiro, o que é IA? Até para que eu não deixe vocês saírem hoje daqui continuarem achando que inteligência artificial é mágica. Não é mágica, pessoal, é matemática. Né? Mas conversando com a Silvia, minha amiga Silvia, eu disse, olha, não vai ter matemática. Vamos só falar de business, casos de uso. A maior parte dos casos de uso são de Israel, e dividir os casos em os que são utilizados em grandes empresas, como a gente vai ver no agro, mas também em pequenos negócios, né, como as pessoas usam no dia a dia. Acredito que vocês vão poder contribuir nos exemplos. Né? O Ferdinando, cadê tu, Ferdinando? Está aqui. O presidente Xi me mandou uma mensagem para o Ferdinando digitar as contas certas lá no DeepSeek, porque ele não encontrou o dinheiro do Ferdinando, né, nas contas. Né? Isso, está com as contas livres. Né? Mesma coisa com o Guilherme, que está usando outras coisas aí fabulosas no WhatsApp. Mandei um áudio para o cara e o cara me devolve um texto já resumido da minha fala. Né? Então, tenho certeza que todos vocês vão ter muitas ideias. Então, hoje não é algo exaustivo, é algo exploratório, são alguns pontos de coisas que são interessantes, que estão acontecendo lá fora, e algumas coisas no Brasil, que nos interessam. Esse aqui é o pontapé inicial, vamos dizer assim. Então, primeira coisa, perguntarem o que é inteligência artificial. É um ramo, essa é a resposta oficial, científica, né, que eu peguei até do ChatGPT, né, me ajudou aqui para fazer bacana. É um ramo da ciência da computação. Né? Se você perguntar, inventaram hoje, quem inventou foi o Zuckerberg? Não. Pode pôr 50, 60, 70 anos. Né? E isso começa com estatística. Né? Então, lá atrás, ao perguntarem o que é inteligência artificial? Inteligência artificial é um ramo da ciência da computação dedicada a programar algoritmos, processos, tarefas que simulem o pensamento humano, o pensamento de tomada de decisão. Tanto é que alguns desses sistemas se chamam redes neurais, que visa simular o próprio pensamento do homem de um neurônio, né? Uma sinapse, como o neurônio trabalha. Próximo. Então, mesmo sendo
um braço da ciência da computação, você pergunta, o que é que eu preciso saber para desenvolver, ou entender, ou discutir inteligência artificial? São esses 4 blocos: matemática, estatística, computação e negócios. Se tirar a parte de negócios, a gente vai estar olhando para dentro da universidade. Por que, se perguntar de todas, qual é a mais importante? A mais importante é a estatística. Por quê? Porque o computador vai pensar somente em probabilidade. Mais alta probabilidade, ele escolhe a esquerda. Mais baixa probabilidade, ele vai escolher a direita. Assim, ele toma decisão dos vários tipos de decisões. Então, muito tempo atrás, quando a gente digitava alguma coisa no Google, a gente digitava, apertava o Enter. Mais recente, uns 10 anos, 15, 20 anos atrás, você começa a digitar e o Google começa a colocar as palavras, tentando adivinhar qual vai ser. Eu gostaria... cotação, aí já escreve, do dólar, do real, do não sei o quê. Então, o que é que ele está tentando fazer? Ele está tentando adivinhar qual é a próxima palavra que você vai digitar, a de maior probabilidade. Então, esse é o exemplo básico, onde a probabilidade vai estar envolvida no restante todo. Então, no momento que eu sei probabilidade, a coisa acontece. E aí, por que matemática? Matemática por conta da ciência-mãe. Eu preciso de álgebra linear, aí tem uma coisa que os engenheiros trabalham, que é multiplicação de matrizes transpostas. Isso é um negócio de virar a mente do sujeito. Mas eu preciso desse tipo de cálculo para fazer a coisa acontecer. E aí se torna exponencialmente mais complicado, e aí a gente vê a discussão nas últimas semanas, com relação a investimentos em tecnologias, em data centers, em marketing. Para criar algo extremamente complexo. Então, por exemplo, vou mostrar, havia comentado com o Jaime, estamos um projeto com alguns amigos fazendo previsão de Bitcoin, de moeda. Para isso, criamos um modelo, um de GBM, com 300 variáveis. 300 variáveis rodam no meu computador. Agora, 300 bilhões de variáveis não vai rodar no meu microzinho de cima da mesa. Eu preciso de um andar inteiro de muitos computadores para fazer a coisa acontecer. Quando entra a parte de negócio, é a parte aplicada. E serve para tudo? Serve, mas eu vou ter os segmentos. Tenho coisas específicas para leitura, coisas específicas para áudio, vídeo, específico para finanças e assim vai. Ciência da computação, um braço é IA. E dentro da IA a gente vai ter basicamente 2 grupos. Aprendizado de máquina e aprendizado de reforço. A diferença aqui vai ser simples. Aprendizado de máquina nada mais é, vamos dizer, os economistas que estão na sala, e engenheiros também, aprendem em estatística regressão. Então eu tenho um regressor que me serve para prever alguma coisa, um modelo que eu vou prever a temperatura de amanhã, de depois de amanhã, o preço de amanhã ou depois de amanhã. O que a gente chama de regressor na estatística, na computação chama de aprendizado de máquina. Para eu prever algo, eu preciso dar o passado. Então, eu preciso de uma série histórica. Se eu quero prever o regime do Bitcoin, ou se eu quero prever a arrecadação de ICMS, eu preciso dar uma série histórica para trás, o tempo para trás. Quando eu dou a série histórica, eu estou treinando a máquina. Então, a máquina, para adivinhar, você dá uma foto de um cachorro, e para a máquina adivinhar se é um cachorro ou se é um gato, você já precisa ter dado uma sequência de fotos. Essa foto, aí coloca um label, uma etiqueta. Esse aqui é um cachorro, esse é um cachorro, esse é um cachorro, esse é um gato, esse é um gato, esse é um gato. 5.000 fotos de cachorro, 5.000 fotos de gato, e o computador aprende. Depois que ele vê um gato e um cachorro, ele já sabe o que é. E aí, o dito aprendizado, quando a gente vai de um regressor, de um classificador, é simplesmente por conta disso. No momento que eu dou uma série histórica, ele aprende. Ele aprende quando a curva de preço, a reta faz a curva, é matemática. Quando vai fazer a curva e quando vai fazer a próxima curva. Quando vai atingir o próximo máximo ou o próximo mínimo. Ele aprende com o passado. A segunda linha é diferente. Eu tenho em casa, eu acho que um dos melhores exemplos, que é o robô que aspira, o aspirador. Aprendizado por reforço,
além do robô aspirador, lembra também os fantasminhas do jogo do Pac-Man. O fantasminha bate na parede e volta, né? Ele não passa da parede, né? E quando ele bate na parede e volta, é porque ele levou um cascudo, está errado. Pá, ele leva uma penalidade, aí ele volta. E no momento em que ele consegue andar nos quadradinhos que estão sem nada, né, que não tem bloqueio, ele ganha pontos. Então, o aprendizado por reforço é que, da mesma forma que nós temos nossos filhos e sobrinhos e primos que precisam ir para a aula de reforço, a máquina vai para a aula de reforço. E aí ela é penalizada. Então, o robô, quando está aspirando e bate no sofá, ele é penalizado e diz, olha, aqui tem um obstáculo, não volte por aqui. Aí ele não volta mais, ele aprende. Ele aprende o caminho para onde tem que passar. No mercado financeiro se usa os dois, né? O aprendizado por reforço se gasta mais dinheiro. A máquina vai testando, né? E a máquina vai aprendendo. Ah, comprou e caiu, né? Pô, comprou a ação, depois caiu, aí dá um cascudo na máquina. Não pode fazer isso, você tem que acertar na próxima, né? Então é mais ou menos essa ideia. Esse aqui tem série histórica, esse aqui não tem. Esse aqui ele aprende do zero. Ele aprende, leva cascudo, né, e continua até acertar. Dentro de aprendizagem de máquina, tem uma subdivisão que é o Deep Learning, o aprendizado profundo, que são as redes neurais. A diferença que aqui são modelos, tem modelos antigos e modelos mais novos, mas usam dados tabulares. Esse aqui são modelos mais novos, máquinas muito potentes, que são usados para áudio, vídeo e textos. Então, redes neurais não é bom para finanças, né? Só aprendizagem de máquina, mas são excelentes para vídeo, como a gente vai ver. E aí, se você perguntar, mas afinal de contas, IA faz o quê? Só faz essas duas coisas. Somente duas coisas. Prever e classificar. Então, classificar é cachorro ou gato? Tem inflação ou não tem inflação? Tem câncer ou não tem câncer? No caso de crédito, dou crédito ou não dou crédito? Está em default ou não está em default? E no caso de prever? Prever é qual vai ser a temperatura amanhã ao meio-dia. Em Manaus, 45 graus, não precisa de previsão, né? Mas quanto vai ser o dólar? Quanto vai ser o ICMS? Quanto é que vai ser a temperatura? Então, previsão. IA só serve para essas duas coisas. Aí se você perguntar, mas poxa, eu tenho um filtro de IA no Instagram que ele simula o Van Gogh. Aí, como é que ele faz? Ele classifica, né? Ele aprende as imagens do Van Gogh. Quando cruza com uma fotografia sua, ele pega um padrão e vai trazer aquele padrão que ele aprendeu e vai reproduzir na sua fotografia. É aí que estão os vários filtros, né? Então, a maior parte dos filtros veio de algum aprendizado, né, de algum artista, né, e outros são criados de forma aleatória. Mas o nosso tema de hoje é assim, bem, tem algumas pessoas que conhecem, mas vamos fazer assim que não conhecem. Eu tenho uma tia chamada Marlene. Tia Marlene, muitos anos atrás, quando começou a questão dos computadores, a gente tinha um 486DX2. Isso era o suprassumo da computação. Tia Marlene comprou um, me chamou para instalar. O que é que ela fazia com o 486DX2 no ano de 1900 e alguma coisa? Era jogar paciência. Então, é mais ou menos assim, tinha um computador de 20 mil reais, né, e jogava paciência. Então, IA, você vai brincar no Instagram, você vai falar de fofoca com o ChatGPT, qualquer coisa. Nosso assunto de hoje a palavra-chave é produtividade. Então trouxe produtividade, é ferramenta para negócio. Não trouxe produtividade, não é ferramenta para negócio, é para outra coisa. Né? Serve para diversão? Serve. Posso ter um joguinho? Pode, mas não é o nosso caso de business. Então, no caso de inteligência para negócio, você tem que perguntar o seguinte, o que eu ganho? Eu diminuo fila? Eu melhoro o meu tempo de atendimento com o cliente? Eu diminuo estoques? Eu melhoro performance de rota de entrega? Eu crio
um relacionamento melhor com o meu cliente, na forma de que ele não quebre contrato, né? Então, inteligência artificial para negócio, essa é a palavra-chave, produtividade. Então, o primeiro exemplo, e esse aí é de uma revista de Israel, esse é um drone lançado no início da pandemia, que com a pandemia se teve uma escassez de mão de obra no campo, lá em Israel, e é um drone, né? Então ele tinha vários drones, hoje já tem vários, que ele identifica e colhe a fruta. Ele primeiro identifica, é ou não é uma fruta, então classificação. Depois ele vê se está madura ou não, está na hora de colher ou não. Então, duas decisões envolvendo probabilidades. Está na hora de... Essa é uma fruta e está na hora de colher. Então, o robô levanta, pá, mapeou tudo, pega a fruta e colhe de uma por uma, deixa em cima de um trator. Tem um trator que não aparece na foto. Tem um trator que puxa os carrinhos. Um carrinho ficam todos os drones e os outros carrinhos ficam as frutas. E se coleta todo tipo de fruta que seja possível. Ainda não inventaram uma por Tucumã. Quando inventarem, a gente traz, estamos precisando de uma. Então, qual é o ganho de produtividade? Estou substituindo mão de obra? Sim. E aí estou levando para campos, para lugares, por exemplo, o sol de Israel é um pouco mais quente que o daqui. É como se tivesse uma labareda, assim, um lança-chama na cabeça do cidadão. Então, colher frutas na época do verão top, em julho, não é fácil. Não é fácil. O outro para agricultura, mesma coisa com drone, só que esse não vai coletar, ele vai monitorar, detectar e selecionar. Então, através de imagem, ele vai ver se tem pragas na agricultura, se tem áreas que não estão plantadas, inclusive vigilância, etc. Então, imagine o ganho que se tem do produtor agrícola com tecnologias desse tipo. Você vislumbra algo antes dele ocorrer. E do ponto do alto, de cima, onde você vai ter uma visão mais bem elaborada. E aí, claro, não é só a visão, você vai ter o sensor. Você vai ter uma rede neural buscando a diferença de cores para identificar, por exemplo, pragas dentro do campo. Esse, como eu disse, eu peguei vários exemplos de vários cantos para a gente poder ter uma noção mais ampla. Esse está na área do direito. A máquina, você alimenta a máquina com processos judiciais e quando se tira um novo processo, a máquina vai julgar para tentar dizer que, baseado nos processos anteriores daquela Câmara ou daquele tribunal, daquele conjunto de juízes, a probabilidade de ser aceito ou de ser negado é tanto. E vai sugerir ainda quais são as hipóteses, as teses, os caminhos que são necessários para se ter uma aprovação. Então, isso aqui ele é real, hoje em dia é tranquilo, vamos dizer. Pode ser que não tenha nada em Manaus, mas isso já existe no Brasil e fora do Brasil. Então, imagina você, um advogado, está escrevendo algo o mais próximo do que o juiz quer ler. É esse aqui o sentido, senhores. Próximo. Na questão de recursos humanos, há dificuldades de se recrutar e contratar. Você contrata uma pessoa, depois do período de experiência, vê que a pessoa não teve perfil. Então, você tem, no decorrer das décadas, vários modelos por conta dos psicólogos para testar. Testar a pessoa, testar a sua personalidade, ver se está contratando, não está contratando. E saber um dia desse, os amigos que estão nas Forças Armadas, porque que muita gente quer, das pessoas que vão por livre e espontânea vontade para as Forças Armadas, uma parte tem perfil assassino, porque é o único lugar que dá para atirar, tem permissão para matar, tipo 007, coisa desse sentido. Então, como é que você vai recrutar uma pessoa que esteja enquadrada e apta? Passa para a tecnologia. Então, IA, por detrás da IA, você tem uma junção do pessoal de recrutamento, mais com os psicólogos, criando tecnologias que, num único bate-papo,
da tecnologia com um chat, né? Um chat com aquela pessoa, com aquele candidato, ele já traça todo um perfil psicológico para dizer, olha, essa pessoa tem esse perfil, etc., serve para tal área ou para outra área, etc. Então, temos a produtividade, temos um ganho na velocidade de contratação e uma certeza maior a respeito do candidato que entra. Essa parte é de detecção, né? Na parte de segurança. Pensa e tem mais um outro exemplo. Então, esse daí é muito fácil, né? Eu fui para Boa Vista agora 2 semanas atrás fazer uma prova e fui de ônibus para experimentar a viagem. A rodoviária em Manaus, uma decepção, né? Rodoviária lá em Boa Vista dava bacana. Bacana ao ponto que na volta tinha um raio-x. Né? Eu passei no raio-x em Boa Vista. Eu disse, um raio-x em Boa Vista. Bem, então, além de raio-x, você tem várias outras tecnologias, que todas elas integradas com imagem, pesos, sensor de raio-x, sensor de X, Y, você tem um monte de coisa, um monte de sensores, que à medida que as pessoas passam, elas são, então, vasculhadas, né, vamos dizer assim, ciberneticamente, né, e reforça a posição de segurança. Então, seja numa rodoviária, no aeroporto, seja no portão de uma fábrica, né, que determinadas fábricas têm um nível de segurança bastante alto com relação à entrada e saída de pessoas, equipamentos, etc. Ele dá nome, né? Então, ele vai ver no quadrado ali de baixo, steps na escada, né, tinha uma pessoa passando, vai identificar o tipo de máquina que tem, né? Então, não só identifica se está passando, né? Ele identifica o que é que está passando. E aí você tem um grau maior no sentido de que é para passar, mas esse caminhão era para passar? Não era para passar um outro caminhão? Né? Então vamos para um grau mais avançado de análise. Indo agora para um lado mais simples, né? Negócios mais simples. Quem é que não precisa de um website? Né? Eu preciso de ter um site para eu poder me apresentar ao mundo, poder vender meus serviços, seja eu um advogado, um médico, um economista, né? Ou uma empresa grande ou pequena. Wix.com é uma empresa israelense, na qual o maior cliente é o Brasil e produz sites. Num clicar em poucos minutos você já comprou um site e o site já está no ar, né? Já tem vários templates prontos. E onde está a inteligência artificial? Vamos dizer que o profissional é um contador, um administrador, um economista, não foi criado para escrever coisas bonitas que nem o pessoal de design, jornalistas, né? Ele escreve para você, você dá as palavras-chave do seu negócio e ele vai começando a escrever os textos do seu site. Né? Nossa firma é uma potência mundial, está localizada no município de Maués e exportamos Guaraná para todos os locais do mundo, coisa desse tipo. Né? Então, o que já era fácil a partir de templates, hoje a inteligência artificial gera o conteúdo para aquelas pessoas que não têm conteúdo. Conteúdo, seja ele texto, seja ele imagem. Faça um desenho X, Y, Z na praia com sol, etc. Aí o bicho gera imagem e você põe no site. Esse é o Monday.com, também uma firma israelense de gestão de projetos. Esse é um dos softwares mais usados em gestão de projetos no mundo. E é uma coisa extremamente bacana. Quando você só tem um projeto, 2 projetos... Um projeto ou 2 projetos é fácil. Mas quando você tem dezenas de projetos, quando você é um gestor de portfólio, né, você tem várias equipes sob a sua responsabilidade, aí a coisa se perde. No caso do Monday.com, eles acabam colocando inteligência artificial que a máquina começa a conversar com o gestor de projeto, né, avisando o que está atrasado, por que está atrasado, aonde está atrasado, e assim vai embora. Então, o que a gente tinha uma atividade de projetos, por exemplo, a indústria tem projeto, o hospital tem projeto, a gente tem projeto, a gente avança com auxílio da inteligência artificial para prever no projeto. Então, a máquina prevê que o que vai ser terminado na semana que vem não vai ser terminado mais. Então, ele te avisa. E aí, lembrando, tem previsão e classificação. Então, ele consegue
prever se vai dar certo ou não. Próximo. Essa é uma máquina, ou melhor, este é um serviço, né? Quando indústria que tem grandes máquinas, como injetores plásticos, por exemplo, inserção de componentes, essas máquinas elas vêm com planejamento de paradas, né? O fabricante vende a máquina e já vende um calendário dizendo, olha, vai ter que ter manutenção preventiva. Esses caras inventaram esses sensores que você gruda na máquina e os sensores vão capturar vibração, inclinamento, temperatura, umidade, e eles vão conseguir prever para fazer uma manutenção preditiva. A diferença é que eles vão conseguir detectar quando é que a máquina está falhando, e antes que a máquina falhe e pare, ele avisa o gestor dizendo, olha, você tem 7 dias para se preparar para a parada da máquina. Então, diferente da manutenção preventiva, que você vai no calendário, esse ele consegue prever antes que a máquina pare. E o outro também no sentido de prever, customer churn, é prever quebra de contrato de cliente. Então, empresas que têm clientes recorrentes, que estão interagindo diariamente ou semanalmente, ou até mesmo mensalmente, em algum momento esse cliente deixa de interagir com a empresa. Quando ele deixa de interagir, é que ele já foi, você já perdeu o cliente. Com esse tipo, você começa a alimentar a máquina a respeito do que é que ele está comprando. E, num determinado momento que essa variação de compra sai de um padrão, o computador alerta o gestor, olha, esse cliente está para deixar a firma. Foi engraçado, morei 6 anos em Porto Alegre, tem uma cadeia de supermercado chamada Zafari, muito bacana, e uma das primeiras vezes que eu fui no Zafari, comprava sempre as mesmas coisas, né, semanalmente, e depois de algumas semanas, comprei, mas não comprei tudo, né? E aí a moça me perguntou, mas o senhor não vai levar o sabão tal? E eu me senti burro, né? Porque como é que a mulher está sabendo que eu não estou levando o sabão tal, né? Aí eu não quis, com um certo receio ou com uma certa vergonha, dizer, não, moça, hoje eu não vou. Mas eu fiquei com vergonha de perguntar, mas o que é que te interessa, né? Então, o sistema já sabia o que eu comprava, e ele tinha a expectativa, naquele dia, eu fosse comprar os mesmos itens, né? As mesmas marcas. Então, ela não me perguntou, que é uma pergunta mais comum, teve alguma coisa que o senhor não achou no supermercado? Não. Ela me perguntou na lata, né? O sabão Omo, o senhor não vai levar hoje? Então, ela tinha o meu padrão. Próximo. E aí, esse daqui foi interessante, essa notícia é recente, 27/12/2024. O pessoal mais antigo, Enciclopédia Britânica. Britânica morreu? Não. Britânica usando IA. O que é que eles fizeram? Pegaram todo o conteúdo treinado da Britânica, treinaram a inteligência artificial, e aí vende o serviço na qual as pessoas, os assinantes, perguntam coisas do chat e ele responde com um conteúdo que tem uma curadoria, né, que veio da Britânica. Então, é uma reinvenção de negócio, que outras enciclopédias desapareceram. Barça, Delta, né, elas se perderam no tempo. Próximo. Esse é o nosso projeto dessas últimas 2 semanas. Né? Tem um amigo em Israel, o Davi Sabá, Daniel Sabá, mas Bitcoin, então, eu disse, não quero saber de Bitcoin, isso, muita volatilidade, tem que ter muito estômago, intestino, ficar comprando remédio para se acalmar. Mas eu comecei o ano com 100 mil e acabei com $300 mil. Disse, ok, então vamos conversar. Né? Criamos duas tecnologias que estamos em teste, estamos comprados em Bitcoin e Bit nos Estados Unidos. A primeira é essa, ela prevê o regime. Né? Ela não prevê o Bitcoin. É impossível eu prever o Bitcoin, mas eu prevejo o regime. Esses modelos têm 97% de acurácia. Então ele está me dizendo, isso é de uns dias atrás, né, que os 4 primeiros, 100%, 99%, 99%,
dentro de um regime de venda e depois ele não tem muita certeza, né? Mas é possível, né, comprar e vender. E aí ele me traz, nós alimentamos o sistema com 300 variáveis, desde série histórica, desde 2014, treinamos a máquina, e aí eu perguntei para o LightGBM, para o regressor, quais são as variáveis mais importantes. Aí a primeira mais importante é o Z-Score. E aí eu fiz o gráfico e nos deu uma boa ideia. Bolinhas verdes está no horário de comprar. Bolinhas vermelhas está no horário de vender. Entre vender e o comprar, o ganho é entre 2% e 10%. Então esse é um tipo de investidor que está fazendo o trade, né? Comprar e vai vender em um dia, em uma semana ou até mesmo em um mês. Então, as bolinhas vermelhas ali estavam indicando venda, né? Foi a maior alta, né? Isso. Elas se perderam bastante. Se perdeu? Não, porque tem um outro gráfico que vai exibir o Z-Score. Quando o Z-Score passar de mais 2, aí ele vai ter uma bolinha mais vermelha. Aqui, First Match Sell Sign, é essa aqui. Quando chegar nessa aqui, que no caso ele apareceu aqui, vende aqui. Né? Mas aí subiu. Isso, esse aqui comprou aqui, subiu o preço, vende aqui. Ele vendeu no primeiro vermelho. Não. Esse ele está marcando, mas precisa de um outro gráfico que está embaixo para ver o Z-Score. O Z-Score precisa entrar numa outra zona. Ele vai começar a mostrar. Dizer, olha, está chegando venda, porque ele está marcando o dia. Mas vai ter uma faixa que ele vai estar mais propenso. E aí ele vai marcar lá em cima. Funciona. Próximo. Se perguntar, a inteligência artificial é tudo amores? Não, tem problemas. Então, um dos problemas é ética, outro problema é privacidade. Essa notícia é recente, agora do dia 8, a Agência Nacional que trata privacidade com dados, né, investigando a Raia Drogasil. Raia Drogasil, uma das primeiras vezes que eu fui lá, eles queriam coletar minha digital. Eu disse, não é mentira, não precisa, né? Eu venho comprar um remédio, preciso cadastrar digital. Então, eles cometeram um pecado de como tratar o dado do cliente. E aí a gente entra num outro aspecto, que é a monetização dos dados. Então, está levando cacetada por conta de não obedecer ou não cuidar dos aspectos da privacidade. Então, quando eu tenho poucos dados, eu uso estatística. Eu vou trabalhar com amostra. Quando eu tenho muitos dados, eu uso inteligência artificial. Só que quando eu tenho muitos dados, e são de pessoas, aí eu tenho um problema de privacidade que precisa ser observado. Vamos ver, aqui eu trouxe um exemplo de algo, não é ruim, mas veja a forma de competir numa forma econômica mais moderna. Se eu tenho um supermercado, tenho também drogarias e tenho também lojas de departamentos, aqui provavelmente eu tenho os 3 tipos de negócios que mais tem o consumidor CPF, né, com maior volume. No momento que eu sei o que é aquele CPF, o que é que ele compra, o que é que ele consome de remédio e de departamento, eu sei praticamente toda a necessidade da pessoa. Ela não precisa nem dizer a idade, mas a partir do momento que eu sei que tipo de remédio ela toma, né, eu consigo prever a idade. E no momento que eu tenho uma série histórica do supermercado, eu consigo prever a parte de alimentação. Se eu tenho um conglomerado que tem esses 3 negócios juntos, e eu consigo coletar e guardar os dados, o que a pessoa comprou junto no mesmo CPF, eu tenho um poder econômico por detrás gigante. É impossível de outro competidor buscar competir. Consigo fazer promoções personalizadas, consigo trazer produtos mais próximos do que aquele tipo de pessoa quer. Eu consigo prever, se ela tem um tipo de doença hoje, prever qual é a próxima doença que aquela pessoa vai ter, porque existe uma sequência. E aí, olha essa notícia, o cara, né, um dos bilionários aí do mundo, o CEO da NVIDIA, ele tem uma IA particular.
Então essa é uma dica para todo mundo, tenha uma IA particular, né? Pode ser um chat GPT, um Grok, são fantásticos, né? Agora tem uma lista de cuidados que vai aparecer para do tipo, não acredite em tudo, né, que se tem na inteligência artificial. Você precisa ser um especialista, né? Então estava conversando com o Ferdinando, inteligência artificial, os chats para mim hoje são mais ou menos como uma calculadora, né, de algumas décadas atrás. O professor de matemática, o professor Silvio Vieira, queria que a gente fizesse os cálculos, mas não era para usar uma calculadora. Aí no momento que eu uso calculadora, eu ganho produtividade, eu faço mais rápido e tenho o acerto. Mas eu sei o que eu estou fazendo. Se eu quero fazer uma divisão, depois uma multiplicação, depois uma soma, eu sei o porquê. Então eu preciso do ensinamento técnico antes. A mesma coisa da IA. Se você não tem um ensinamento técnico de fisioterapia e você perguntar alguma coisa, vai sair alguma coisa, mas talvez não vale a pena esse alguma coisa. E aí, dos vários que se tem hoje, esse foi eu resumi de alguns amigos, como é que eles usam, né, os colegas. O Gemini, do Google, pede para ele resumir o vídeo. Você dá o URL, ele assiste o vídeo, resume o vídeo para você. O Cloud e o Cursor AI é para programar. Programa muito melhor que o ChatGPT. E olha que no projeto Bitcoin o ChatGPT me ajudou de uma forma fantástica. O Cloud e o Gemini sugerir forma de melhoria de conteúdo. Você dá um conteúdo para o cara e pede para ele melhorar, né? Funciona. Uma coisa extremamente banal, mas que eu achei fantástica, a minha filha, no final do ano passado, dezembro, indo para a festa de amigo oculto, né? E aí tinha que levar o presente e tem que falar alguma coisa. E sempre amigo oculto fica naquilo, né? Uma pessoa gordinha, magrinha, não sei o que, Ela perguntou, ChatGPT, eu vou participar de um amigo oculto, você consegue fazer uma poesia, um poema? E consigo. Quantos anos a pessoa tem? Aí a gente foi perguntando dela. O que a pessoa faz? Ele cuspiu um poema, né? Algo assim fabuloso, né? Que todo o restante da garotada que estava lá na sala, né, já ficaram até depois com vergonha do que poderia falar, porque um troço assim, falando a respeito do amigo oculto, muito, né, muito bacana. Então ainda tem resumir pontos principais de comentários, reescrever texto, já estava mencionando ainda há pouco Notebook LM, né, lançado pelo Google estes dias, também é uma outra novidade que nos ajuda a trabalhar as ideias, os textos. O que mais? Esses dois próximos slides eu tirei do site, está aqui embaixo o link do site, não vai aparecer, mas o Belisário depois vai mandar o PDF para vocês, que eu achei muito bacana, tem 10 recomendações, né? Verifique a origem da IA, tá vendo, Ferdinando? Não usa nada da China, não. Tu e o Guilherme, né? Evite compartilhar dados sensíveis. Não digitem, pessoal, a conta do banco, né? Conta, senha. Leia as políticas de privacidade. Teve um site também chinês que capturava a foto das pessoas e transformava, ficava a foto mais bonita e tal. Aí o pessoal tome a mandar foto para a China, né? A China tem a foto, o nome, sobrenome de um monte de gente. Use VPN para proteção, cuidado com as respostas automatizadas, né? Você vai falar de fisioterapia, o cara vai te dizer, agora você está certo, né? Próximo. Evite dependência excessiva, né? Monitore atualizações de segurança, utilize apenas ambientes seguros, cuidado com viés algorítmico. Então, viés, imagina a população no mundo, a maior parte da população é branca. Então, a maior parte das fotografias dos homens e das mulheres, fotos são de gente branca. Na hora que você vai treinar a máquina, você vai treinar a máquina com mais gente branca. Na hora que a máquina vê uma pessoa negra, ela vai errar, né? Ao mesmo tempo que teve não me lembro se foi do Google, que colocou fotos históricas, né, com os personagens totalmente desconexos, né? Uma pessoa negra num exército, não me lembro, no exército alemão, no exército, né? Foi umas coisas bizarras, né? Considere alternativas locais, tá? Então use coisas brasileiras, americanas. Próximo. E essa é o meu último slide de hoje,
que a gente sempre pensa IA, nós como cliente, como usuário de uma IA. Agora vocês, empresários, pensem o contrário. Provavelmente a IA vai ser a principal cliente de vocês. No momento que eu tenho que ter um site, que eu tenho que estar posicionado, quem vai ler meu site é a inteligência artificial. Até porque o ano de 2025, o Google perde o monopólio. Então as pessoas vão deixar de entrar no Google para procurar a pastelaria, o cabeleireiro, o serviço que esteja mais próximo. Ele vai entrar no ChatGPT e vai perguntar: qual é o melhor cabeleireiro em Manaus? Qual é a pastelaria que está mais próximo da minha residência? Para responder, a IA é que foi no seu site. Então, essa é a minha mensagem final, uma outra perspectiva que eu acho que é fascinante hoje. Pessoal, muito grato pela atenção, fico à disposição para explicar.